Olá, estamos de volta com a nossa reflexão bíblica, como fazemos semanalmente neste canal, um programa da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, a Igreja Batista da Rua Teresa, sempre aberta, domingo às 7 da noite, convidando você para juntos cultuarmos a Deus. No último domingo, compartilhamos com a nossa igreja um texto muito precioso da Bíblia, que está no livro de Isaías, no capítulo 38. Conta a história do rei que estava enfermo e a enfermidade era para a morte, porque algumas enfermidades são passageiras, mas todos nós, um dia, vamos encarar uma enfermidade que não vai ter cura. E foi o dia daquele rei. Ele se considerava ainda ativo, em condições de fazer muitas coisas, mas o profeta recebeu a mensagem de Deus dizendo: vá ao rei e diga a ele que ele vai morrer, que esta enfermidade não será curada. A Bíblia diz então no versículo 2 do capítulo 38 que Ezequias virou o rosto para a parede e ele orou a Deus. E ele chorou muitíssimo, e ele disse: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com sinceridade a minha vida toda. A Bíblia diz então que ele chorou muito. Claro, ele não queria morrer. Ele tinha todo o conforto do palácio, ele tinha todas as regalias como rei, mas agora ele estava enfrentando algo que nenhum médico do palácio poderia curá-lo. A Bíblia diz que o profeta teria dito para ele: arruma sua casa, dê as ordens que precisam ser dadas, porque você vai morrer. A primeira lição que eu tiro desse texto é sobre a importância de reagirmos bem diante de uma notícia ruim. É ou não é um fato que todos nós recebemos notícias ruins? Agora mesmo, nesse final de semana, eu tive que administrar uma situação que impactou muito o meu coração. Uma família da igreja enfrentou uma situação terrível, de profunda tristeza. Então, como é que a gente reage diante de uma notícia difícil? Seja uma enfermidade, seja uma morte, seja até mesmo algo menor, como um desemprego, ou uma separação conjugal, ou um filho que está num descaminho. Todos nós somos atropelados por notícias difíceis com alguma regularidade. Bom, o texto diz que este rei, ele fez duas coisas: ele orou e ele chorou. Às vezes a gente pensa que chorar é uma reação de fracos, mas não é bem assim. Muitas vezes o problema é tão grande que só nos cabe chorar e orar. Mas você observou que ele não fez uma porção de outras coisas? Ele não chutou o balde, ele não amaldiçoou a Deus, ele não mandou matar o profeta que trouxe a notícia ruim ou castigar o profeta, ele não descontou em outros o problema, ele se voltou para a oração. Ele diz a Bíblia que ele voltou-se para a parede, porque ele certamente não queria que os outros observassem aquele momento que estava vivendo. Então ele se recolheu ao choro e à oração. Isto, pelo menos considero uma atitude positiva, uma reação positiva a um momento difícil da vida dele. O interessante é que, logo em seguida, diz a Bíblia que o profeta estava saindo quando ele recebeu outra mensagem de Deus, dizendo assim: volta a Ezequias e diga para ele: eu ouvi a sua oração, vou acrescentar 15 anos à sua existência. Olha, eu aprendi muitas lições com esse texto. Aprendi que eu posso
participar, eu posso, nas minhas orações, influir no meu futuro. Dependendo de como eu apresento a minha questão diante de Deus, isso pode modificar o meu futuro. Então, ele orou com sinceridade e Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Isso significa que eu posso colocar os meus assuntos mais difíceis diante de Deus. Neste caso, o Senhor acrescentou 15 anos. Há outros casos que não, que o Senhor não acrescentou, que o Senhor não atendeu conforme era o pedido. O Senhor Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E não foi possível, ele foi para a cruz e ele é vitorioso porque ele ressuscitou. Nem sempre os nossos pedidos podem ser atendidos, mas todos eles podem ser colocados diante de Deus, e quando nós os colocamos diante de Deus, sempre fica menos difícil. Então, se você estamos enfrentando alguma dificuldade grande, além das nossas forças, além dos nossos limites, nós podemos colocar isso em oração. E pode ser que Deus modifique o destino das coisas a partir da oração que fizermos. Nossas orações podem interferir, porque Deus atende orações, isso pode modificar o curso da nossa vida. Então, diz o texto, Ezequias, se você puder, em sua casa, em seu horário de almoço aí do trabalho, você pode ler todo o capítulo 38. Ele vai dizer que ele louva a Deus porque ele sente naquela cura que os pecados dele tinham sido perdoados. Então, o que era apenas uma experiência com relação à saúde física, ampliou. Ele sentiu na cura, ele sentiu uma bênção de Deus, uma graça de Deus. E é muitas vezes assim mesmo que acontece. Quando Deus nos dá um presente, mesmo que seja um agrado, nós percebemos que a mão bondosa dele está sobre nós. Então aquilo significa muito mais do que o simples agrado. Ezequias não teve apenas 15 anos mais de vida. Ele sentiu que teve os seus pecados perdoados. Ele sentiu o abraço de Deus na sua alma. Não é assim quando nós ganhamos um presente, um sapato, uma camisa, uma gravata, qualquer que seja aquela lembrancinha, aquilo significa muito mais do que o objeto em si. Significa o carinho daquela pessoa que nos presenteou, o amor, a admiração, a vontade de agradar. E Ezequias, quando ele recebe a cura e aquela reversão do quadro, que agora ele poderia viver outros 15 anos, ele sente que Deus o amava, que Deus o abraçava, que Deus o perdoava. Então ele vai dizer aqui no capítulo 38, mais à frente: Senhor, com essas coisas se vive. Eu estive numa grande amargura, mas isso foi bom para mim. Ele então tem o seu vigor renovado. Eu conversava com um pastor muito idoso e ele dizia que periodicamente, de tempos em tempos, ele sentia que Deus renovava o seu ânimo. Então, pode ser que você esteja num momento assim de abatimento, de tristeza, de desânimo. Busque a Deus em oração, derrame o seu coração diante dele e, muito certamente, de um modo ou de outro, ele vai atender a sua oração. De um modo ou de outro, você vai sentir essa presença dele, esse abraço dele em sua alma, em seu coração, renovando a sua disposição para continuar, para terminar a sua jornada, a sua missão neste mundo. Então, quando as coisas estiverem muito difíceis, vamos aprender com a experiência deste rei,
que recebe a notícia que o tempo tinha acabado, mas que ele buscou a Deus, que chorou diante de Deus. Ele não foi chorar diante dos homens, ele foi chorar diante de Deus. Ele não estava interessado em ganhar simpatia dos homens, mas ele estava interessado em tocar o coração de Deus com a sua oração chorosa, com a sua oração sincera, expressando a Deus o desejo que ele tinha de continuar um pouco mais, de continuar a sua jornada aqui. Então, depois, renove os seus motivos de louvor. Não é? Ezequias agora ele está cantando louvores com um outro gosto, com um outro tempero. Muitas vezes nós frequentamos igreja por décadas, cantamos os nossos hinos, mas às vezes, depois que passamos por um vale de tristezas e nós somos abraçados por Deus e sentimos o perdão de Deus, o consolo de Deus, o revigorar de Deus, então o nosso louvor tem um outro gosto. Eu vou à igreja, eu vou cantar hinos, eu vou servir a minha comunidade com outro prazer, com uma outra disposição. Um dos mais belos hinos que a Bíblia registra foi escrito por este rei depois que ele experimenta a cura. Ele escreve um cântico, e o cântico diz assim: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus dias, porque ele faz menção àquela notícia que tinha recebido. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. A minha esperança tinha sido destruída, zerada. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como um leão, quebrou os meus ossos. Ele sentiu que, e ele conta isso no seu hino, que Deus quebrou os ossos dele, Deus o moeu. E muitas vezes Deus faz isso porque Ele quer nos confrontar, Ele quer nos moldar, e às vezes Ele precisa nos quebrantar pessoalmente para realizar aquilo que Ele deseja fazer. Então ele disse: ó Senhor, eu ando oprimido, responde Tu por mim. Aí o cântico tem uma guinada, e ele começa então a louvar e a reconhecer o que tinha acontecido de fato. Ele diz no versículo 17: eis que foi para a minha paz que eu andei em grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de Ti todos os meus pecados. Esse versículo 17, bem que poderia ser um quadro pendurado na parede da nossa casa. Olha que palavras. Observe, eu repito para você, disse o rei no seu cântico: eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, ou seja, da morte, porque lançaste para trás de Ti todos os meus pecados. Uma coisa linda nessa experiência de Ezequias é que ele associou a cura ao perdão de pecados. Ele associou uma vitória neste mundo a uma vitória espiritual. E isso é adoração, isso é culto. Quando você passa no vestibular, você oferece um culto. Quando você arranja um emprego, você louva a Deus. Então você associa as coisas desta vida a bênção de Deus, e então o seu louvor tem um novo sentido.
percebe o caminho que estava indo de morte, ele chora diante de Deus, ele recebe a bênção de Deus e ele então cultua a Deus e reconhece a bondade de Deus na sua vida. Lá em Lamentações nós vamos ler um outro versículo que é muito precioso, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos, de não sermos consumidos. Passar por angústias não é o fim da estrada, pode ser o começo da sua verdadeira viagem. Passar por uma angústia, por uma tristeza, pode ser, dependendo da sua reação, o começo de uma nova vida. Muitas vezes o próprio Deus permite que entremos em uma situação de dificuldade, de tristeza, de angústia, para que então possamos ver a verdadeira luz, o perdão de pecados, a salvação. Enquanto estamos nos batendo só com as realidades terrenas e não percebemos as espirituais, nós somos muito pobres, ficamos só no campo das angústias e das soluções aqui. Mas quando nós fazemos essa associação e buscamos a Deus soluções para as nossas lutas aqui, então tudo tem um novo sentido, a vida passa a ter uma nova cor. Então, pegue a angústia, a próxima angústia ou a atual angústia do seu coração, apresente diante de Deus em oração, em choro, se for o caso, e perceba a mão de Deus na sua vida e levante-se então para cultuar e para viver e para uma nova oportunidade de vida. Que Deus faça com que a dificuldade na sua vida se converta num novo momento de vida, numa fonte de vida, vamos dizer assim. Até a próxima semana, se Deus permitir.